modelagem plana é algo que mexe com as nossas mentes. Faz a gente pensar e imaginar como vestir diferentes corpos utilizando cálculos matemáticos que, na maioria das vezes, para quem está começando, não é nada lógico, né? Mas você já parou para pensar onde, como, por quê e quando ela surgiu? Desde os primórdios da humanidade, quando o homem sentiu a necessidade de se vestir para se proteger e se adaptar ao ambiente, a modelagem passou a fazer parte essencial da sua sobrevivência. Inicialmente, as indumentárias eram moldadas diretamente no corpo, utilizando tecidos, peles e outros materiais disponíveis como uma espécie de mulagem rudimentar. A técnica evoluiu ao longo dos séculos, especialmente na Grécia Antiga, onde a mulagem foi aprimorada e as primeiras silhuetas começaram a surgir até se tornar uma técnica refinada que é utilizada até hoje nas grandes casas de alta costura. Mas afinal, qual foi o ponto-chave que fez surgir a necessidade de buscar outros tipos de modelagem, já que a mulagem entrega resultados tão perfeitos? A gente sabe que toda evolução no mundo tem um porquê embasado em contexto histórico e sociocultural de uma sociedade. E com a modelagem não foi diferente. Então agora vamos contextualizar o que estava acontecendo naquele momento quando ela surgiu, começando pela moda. Ela pode ser dividida em dois grandes períodos: a sociedade fechada, conhecida como trajes ou indumentária, e a sociedade aberta, chamada de moda. Na sociedade fechada, as mudanças nos trajes eram lentas e marcavam a distinção social, onde era muito claro o poder e a riqueza de quem as vestia. Já na sociedade aberta, a partir do século XVI, a moda começou a mudar rapidamente, influenciando homens e mulheres a adotarem novos estilos de vestuário. Um marco muito importante também é que no século XVII, as costureiras tinham um papel secundário fazendo apenas ajustes para os alfaiates. Mas, em 1675, o rei Luís XIV instaurou oficialmente a profissão de costureiras, permitindo que elas confeccionassem vestidos sob encomenda. Durante esse período surgiram 4 categorias de costureiras: de vestuário, de roupas infantis, de camisaria e de acabamentos. Em 1782, as costureiras ganharam o direito de competir com os alfaiates. Algumas costureiras se tornaram famosas, como Rose Bertin, Madame Palmer e Mademoiselle Baudran. Elas também influenciaram de maneira significativa o desenvolvimento do vestuário. No meio disso, tínhamos também a primeira revolução industrial, que impactou diretamente a moda com a invenção da máquina de costura e a produção em massa de tecidos. Agora que tínhamos costureiras, alfaiates, máquinas de costura e tecidos em abundância, a moda começou a mudar com mais frequência, dando origem à indústria do vestuário moderno. A alta costura e a confecção industrial surgiram, representando dois lados da moda: a criação de luxo e sob medida versus a produção em massa de roupas. E nesse cenário, a mulagem se torna limitada quando o assunto é produção em larga escala, pois cada peça é moldada especificamente para um corpo de um indivíduo, e foi aí que surgiu a necessidade de suprir essa demanda. No século XIX, temos os primeiros indícios de modelagem plana sendo criados através dos alfaiates. Eles eram verdadeiros artesãos, habilidosos em criar roupas sob medida a partir de mesclas de técnicas. Eles confiavam em suas habilidades manuais e no domínio das medidas do cliente. Como ainda não existia fita métrica, eles recorriam a tiras de papel e outros métodos improvisados para tirar e registrar dimensões de cada corpo. Com essas medidas em mãos, os alfaiates então traçavam diretamente sobre o tecido, criando um molde personalizado, e finalizavam essas peças diretamente sobre o corpo do cliente, como uma mescla de modelagem tridimensional e plana. Era um processo meticuloso e super artesanal. Com a semente da modelagem plana brotando e diante das restrições da mulagem para a produção em grande escala, o talentoso costureiro Charles Frederick Worth surge como uma figura revolucionária nos salões parisienses, trazendo uma visão que transformaria não apenas a maneira como as roupas eram feitas, mas também como elas eram percebidas. Charles Frederick Worth nasceu em 1825 na Inglaterra, mas foi em Paris que ele se estabeleceu, se tornando um dos costureiros mais influentes de sua época. Worth é frequentemente considerado o pai da alta costura, e em 1850 ele revolucionou a moda da corte europeia com suas invenções
espetaculares. O Wolf foi o primeiro a mostrar seus modelos às clientes usando jovens mulheres chamadas sócias, que foram as precursoras das modelos de hoje. Essa prática permitia que as clientes vissem as roupas em movimento, apreciando o caimento e a elegância dos trajes. Wolf tinha uma visão clara sobre a criação na moda. Ele dizia: "Meu trabalho não é apenas executar, mas sim, principalmente criar. A criação é o segredo do meu sucesso. Se encomendassem, eu perderia metade do meu negócio." E também, a Revolução de 1870 é pouca perante a minha revolução. Eu que destronei a crinolina. Wolf foi o primeiro estilista a desenvolver um sistema de medidas e cálculos precisos, permitindo a criação de roupas padronizadas. Este sistema foi fundamental para a produção de roupas em larga escala e a preços mais acessíveis, democratizando o acesso à moda de qualidade. As técnicas de modelagem plana de Wolf consistiam em criar moldes de roupas a partir de tecidos planos com folha de papel. Este método inovador permitia que as roupas fossem produzidas com um caimento perfeito no corpo, eliminando quase toda a necessidade de ajustes posteriormente. A modelagem plana foi um grande avanço para a indústria da moda, facilitando a produção em massa sem perder a qualidade dos ajustes. Além de suas contribuições técnicas, o Wolf também foi um mestre em marketing. Foi o primeiro a colocar etiquetas em suas roupas para que elas fossem reconhecidas não somente pelo seu design confundível, mas que também tivessem um atestado de que saíram das portas de seu ateliê. Sua técnica de modelagem ajudou a popularizar a indústria da moda, mas ele entendia a importância da marca e da exclusividade, e de criar um desejo constante por suas criações. Por isso, criou as regras da alta costura, com um padrão de qualidade elevadíssimo e várias normas que fazia com que poucas marcas pudessem ser consideradas de alta costura, mantendo assim a posição e exclusividade da sua Maison. Mas a popularização dos moldes veio no final do século XIX por meio do Ebenezer Butterwick, um alfaiate americano que teve a ideia genial que mudaria a costura doméstica para sempre. Em 1863, Butterwick inventou os primeiros moldes de costura de papel padronizados. Essa inovação simplificou enormemente os processos de confecção de roupas em casa. Os moldes de Butterwick foram um sucesso imediato. Ele começou a produzir moldes em vários tamanhos, facilitando a vida das costureiras domésticas. Antes, os moldes eram rígidos e difíceis de usar, mas os moldes de papel de Butterwick eram flexíveis, feitos de papel de seda e acessíveis. Isso democratizou a moda, permitindo que mais pessoas fizessem suas próprias roupas com facilidade e precisão. Mas a maior contribuição de Butterwick para a modelagem plana foi a criação da gradação de moldes. Este processo envolve criar uma série de moldes de diferentes tamanhos a partir de um molde base. A gradação permitiu que roupas fossem feitas para uma ampla gama de tamanhos e que roupas feitas em larga escala fossem produzidas com ainda mais facilidade. E sua metodologia é usada até os dias de hoje em indústrias do mundo todo. Depois disso, a modelagem plana evoluiu. Foram criadas novas metodologias também baseadas em princípios geométricos e usos de réguas e fitas métricas e papel. Porém, é no século XXI que estamos vendo as ferramentas digitais revolucionarem a modelagem novamente. Softwares de modelagem digital como o CAD permitem a criação de moldes com precisão milimétrica. A modelagem 3D facilita a visualização e ajuste de roupas virtualmente antes mesmo da confecção. A sustentabilidade tornou-se central, com a modelagem zero waste visando eliminar desperdícios de tecido. A moda tornou-se mais inclusiva e personalizada, refletindo necessidades e preferências individuais. A modelagem plana é uma habilidade que une arte e ciência, transformando cálculos precisos em peças que moldam e exaltam a forma humana. Desde suas origens na adaptação das peles, até a sofisticação da alta costura de Wolf e a democratização de Butterwick, cada avanço reflete a evolução e a necessidade da sociedade. Hoje, com a modelagem digital e a ênfase na sustentabilidade, entramos em uma nova era. A modelagem não apenas veste corpos, mas também conta histórias e expressa identidades. E agora,
Ao embarcarmos juntos nessa jornada, prepare-se para explorar as técnicas que transformarão suas ideias em realidade. A inovação está à sua espera, pronta para ser descoberta e utilizada. Vamos escrever o futuro da modelagem, onde cada linha e cada curva desenhada carrega a promessa de novas possibilidades e criações surpreendentes.